Sejam todos muito bem-vindos ao Destaque Digital Podcast. Eu sou o Gustavo. Estou aqui no Piuí hoje para conversar um pouquinho mais com os agraciados da quarta edição do Prêmio Destaque Digital da cidade. Eu estou aqui com o professor Danilo, tio Danilo Violeiro. Como é que você está, Danilo? Tudo bom? Boa tarde, Gustavo. Tudo bem? É um prazer, uma honra estar aqui podendo trocar essa ideia com você, esse podcast que é muito bacana, esse projeto de vocês, esse Destaque Digital. Uma honra ter sido agraciado aí pela empresa. A honra é minha estar conversando com você aqui. Eu falo assim, eu gosto muito de... Esse podcast casou tão bem, Danilo, com o prêmio, porque eu falo assim, ao mesmo tempo que eu faço uma homenagem aos profissionais, empresas e tudo, eu conheço um pouquinho mais do profissional e as pessoas também, né? Às vezes tem uma empresa ou outra que às vezes você não conhece o dono, você conhece a empresa de nome. Aí quando você vê quem são os donos que estão por trás, a trajetória e tudo mais. Então, a gente está desde novembro, outubro do ano passado fazendo, né? A edição, por exemplo, de Piuí do ano passado não teve podcast. E me gratifica bastante, sabe? É muito gratificante estar fazendo. Você apresenta um pouquinho, conta um pouquinho da sua história pra gente? Bom, meu nome é Danilo, o pessoal aí também me conhece bastante como tio Danilo, tio Violeiro, aí trabalhando nas escolas de Piuí e região já há algum tempo. Né? Na área da educação, esse ano, inclusive, eu estou completando já 10 anos de estrada, já 10 anos em sala de aula. E essa questão do podcast é muito bacana, principalmente na nossa profissão, né, na educação, que normalmente fica muito presa dentro das escolas, né? Então essa questão de analisar os bastidores também é muito bacana. Eu sou inicialmente formado em História, lá nos primórdios, em 2014 me formei em História, de lá para cá venho aí trabalhando, estudando na área das ciências humanas, na área da educação, já me formei, me graduei em Geografia, Filosofia, Sociologia, Arte, realizei diversas especializações, tanto na área da educação quanto na área do meio ambiente. E, por fim, terminei aí no ano passado o meu mestrado, né, para estar sempre buscando novos conhecimentos e aplicando eles em sala de aula aí nas escolas aqui da região. Eu tô até vendo aqui, porque eu tô com o seu Instagram aberto aqui. Eu tô vendo que você ganhou uma outra premiação também, né? O Melhores das Mídias. Você ganhou em Doresópolis, né? E isso, pessoal, e graças a Deus nos últimos anos eu venho sendo agraciado aí por algumas empresas, tanto locais quanto regionais, aí na área de professor e também de coordenador, que eu atuo nas duas áreas atualmente. Eu estou em sala de aula e também na coordenação aqui do Colégio Presbiteriano Mackenzie de Piuí. Entendi. E aí, mas o foco você ganhou no destaque digital, você ganhou como professor de destaque, Isso. né? E as suas aulas são ensino fundamental e médio. Ensino fundamental e médio. Tanto na área de geografia, história, artes visuais, filosofia, sociologia. Como que tá, Danilo? Desculpa te perguntar, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, viu? Eu formei em 2013. Como que tá a educação hoje, no sentido assim de... porque assim, eu tô pensando muito com a minha cabeça de hoje, né? Hoje a gente tem celular, por exemplo, e a gente não sai do celular num segundo. Quando eu formei, já tinha, mas não da forma que era hoje, né? E hoje eu acho que a gente está mais acelerado no geral, né? Muita coisa para fazer, a gente já sai e aí tem que fazer alguma coisa. Não só quem trabalha, eu digo no geral, né? O aluno, por exemplo, o estudante já sai, já vai fazer alguma coisa, já vai para uma academia, já vai fazer algum curso, alguma coisa assim. Como que a educação está hoje nesse sentido? Assim, como é que são os processos de vocês hoje? Eu que venho trabalhando aí já como professor há 10 anos e fora os anos de aluno, a gente percebe que conforme os anos estão passando, a própria sociedade muda e a escola também está cada vez mais complexa. Gerenciar essa questão da tecnologia, né, invadindo a nossa vida, né, não só a sala de aula, e também impactando na questão da ansiedade dos alunos. Então, o nosso dia a dia enquanto professor, enquanto gestor em escola, está ficando cada vez mais complicado. Essa que a gente chama da geração atual, né, essa geração X, muitos brincam também com o nome de geração neném, né, os adolescentes da nossa geração, e eles estão cada vez mais integrados com o sistema digital, então cabe a nós, professores, né, a escola também, tentar cada vez mais se atualizar e adaptar isso daí de uma maneira que consiga manter os conteúdos básicos ali, né, necessários para aprovações em vestibulares e Enem, e também agradar, né, trazer o aluno para a sala de aula, para a sua aula, tornar ela mais influente, mais divertida. Inclusive o meu projeto enquanto professor
terminei o meu mestrado o ano passado, ele traz essa questão de novas tecnologias e principalmente a música. Eu já tenho contato com a música já também há alguns anos, aí sou violeiro, o pessoal aqui na cidade, na região, me conhece aí por tocar nas festas regionais, nas quermesses, na praça, que também a gente tem um projeto durante alguns anos, tocar aqui na praça em Piuí. E eu consegui unir o útil ao agradável, esse gosto que eu já tenho pela música e a sala de aula para tentar trazer a matéria, né, o conteúdo aí das diversas áreas que eu trabalho, para a sala de aula e tentar atrair esse aluno nosso, esse aluno moderno, que está cada vez mais complicado atraí-lo, porque a tecnologia, né, o dia a dia lá foi muito mais agradável, muito mais gostoso que a própria sala de aula em si, porque hoje a informação está na tela, está na mão, então é tudo muito dinâmico. Se o professor não se adaptar a isso, tenta trazer novas formas de conquistar, de cativar o aluno, vai ficando cada vez mais complicado. Eu vi um vídeo uma vez, eu não lembro quem que era no vídeo, se era professor, se era alguém que estuda a área, se era um psicólogo, alguma coisa assim, mas o título do vídeo me pegou muito de manhã. Eu tenho TDAH. E o título do vídeo era assim: Por que hoje todo mundo tem TDAH? E aí isso é uma coisa que foi um tabu que eu tive que superar, porque eu tive esse pensamento também. Ah, eu tenho TDAH, aí agora qualquer pessoa tem. E que foi um tabu que eu passei a entender assim, não, as pessoas não é que estão tendo mais, elas estão sendo diagnosticadas, porque o conhecimento de psicologia, o alcance, né, a educação, tá chegando mais fácil na gente, por conta do celular e tudo. E se tem um pai que tem um filho, alguma coisa assim, um professor, uma escola, alguma coisa assim, hoje é mais fácil de orientar um pai em relação a isso, né? Mas enfim, o título do vídeo era esse, mas o título do vídeo era uma pegadinha. Era para clicar, eu cliquei, e o moço do vídeo, ele estava falando o seguinte, que normalmente em crianças, e é isso que eu falei de novo, se eu estiver falando alguma coisa, se discorda, você pode até me interromper, professor. Mas hoje todo, todo o ambiente em que a gente está inserido, adultos, crianças, todo mundo, a gente está vivendo num ambiente em que tudo é feito para chamar a nossa atenção. E a escola nem sempre foi assim. Porque quando antes, por exemplo, a gente não tinha esse tanto de estímulo que a gente tem o dia inteiro, a gente sentava para estudar, a aula chata, eu não gosto, é aula disso, daquilo. Mas a gente estava ali e não tinha o que fazer. Hoje, é assim, o aluno às vezes senta para assistir a aula, é uma aula que talvez ele não goste. Aí o celular dele vibra. Vibra uma, vibra duas, vibra três vezes. Ele, gente, está acontecendo alguma coisa. No que ele pega o celular, já vem o estímulo de grupo do WhatsApp, ele abre para ver o que é, mas clica no grupo de amigos. Do grupo de amigos ele vê a mensagem que a namoradinha dele mandou. Aí nisso chega uma notificação do Instagram, aí ele abre o Instagram para ver, chega uma notificação do TikTok, abre, e nisso aí o aluno já perdeu a atenção completamente. Só que aí entra naquilo assim, aí às vezes os pais acham que o aluno está com um déficit de atenção, mas nem sempre é isso, né? Às vezes é a questão do ambiente mesmo, igual você falou, que você vai pegar música, você vai tentar outras alternativas de captar a atenção daquele aluno, né? Seria algo assim, né? Isso, e hoje há um tabu, uma polêmica, inclusive, com essa questão do uso do celular em sala de aula, né? Porque a gente trabalha com dois conhecimentos muito diferentes, né? Hoje a sociedade moderna, toda conectada aí na tecnologia, ela é focada na informação rápida, muitas vezes uma informação rasa, que é feito justamente para bombardear ali as redes sociais, né? Os jovens cada vez mais ali interativos, até nós mesmos adultos, a gente passa ali alguns segundos passando o dedo na tela do celular, de repente já é meia hora, porque a gente se perde num mar de informações, que normalmente são informações rasas. Algumas até trazem conteúdos realmente bacanas, ali, evolutivos, mas muitos são realmente vídeos aleatórios sobre a vida particular de pessoas, né, as famosas redes sociais que são muito atrativas, né, esse gosto que o ser humano tem psicologicamente por estar sabendo de tudo, buscar conhecimentos. E o conhecimento da sala de aula, que é o conhecimento padrão, né, focado aí na formação profissional do aluno, né, vestibulares, Enem. E aí há uma balança, né, que se o aluno foca demais com o uso do celular, ao invés de estar prestando atenção na aula, né, que, como você mesmo citou, as escolas, mesmo tentando nos últimos anos, ainda tem uma dificuldade muito grande de ser mais atrativa, de tentar unir essas duas coisas, né, trazer tecnologia para a sala de aula, aulas mais
divertidas, dinâmicas, menos tradicionais, aquela questão do aluno enfileirado ali, um atrás do outro, só absorvendo como se fosse uma esponja, né? O aluno hoje ele tem que ser o aluno protagonista, aquele que participa, que se vê no meio daquele ensino para ele Sim, também gostar, porque quando a gente não gosta de determinada situação, determinado assunto ou prática, a gente tende a criar um certo bloqueio. E é aí que dificulta ainda mais, seja quem tem o TDAH, né, voltando no assunto anterior, que hoje também realmente está muito mais diagnosticado pela evolução da educação, da própria sim. psicologia, a sociedade hoje busca mais, que às vezes no tempo que eu estudei, muitos aí que vão estar assistindo esse vídeo e depois também estudaram, praticamente não se diagnosticava isso aí. Normalmente as pessoas ficavam de escanteio, aquele que tinha menor capacidade nas disciplinas ia ficando para trás, né? O famoso aluno ali, o pessoal usava um título muito feio, né? Um aluno mais lerdo ali ia ficando para trás e às vezes nem sabia que ele realmente tinha um comprometimento é, psicomotor ou algo nesse sentido, né? Que faz aí hoje os diversos níveis de TDAH e outras anomalias aí ligadas à psicologia. E aí hoje é o contrário, né? Como você falou, antigamente as pessoas não davam tanta importância nesse quesito. Era só, é porque ele não estuda muito, alguma coisa assim. E hoje o próprio professor, né? Eu acredito que vocês já têm essa orientação de perceber isso, né? E tá sempre em contato com a própria direção da escola, os pais e tudo mais, né? Sim, hoje também as próprias escolas, sejam em âmbito particular, em âmbito estadual, elas têm aí uma ligação hoje com psicopedagogos, Sim, psicólogos, para estar realmente sempre fazendo uma conexão aí quando necessário, né, quando percebe ali já de imediato alguns casos. E também fruto de, inclusive, o meu próprio projeto aí de música, né, não só música, mas tecnologias de modo geral, para tentar ser mais adaptada a diversos gostos e talvez dificuldades que o aluno possa ter. Porque não só a música, mas outras artes de modo geral têm essa capacidade de aguçar no aluno, às vezes, determinados sentidos que ele, no método tradicional, ali, só na lousa, quadro, professor no famoso giz, né, e na aula dialogada, ali, expositiva, ele não ia conseguir alcançar esse aluno que às vezes tem uma dificuldade maior. Então, essas novas tecnologias, os professores que estão aí buscando novos conhecimentos, se reciclando, né, em termos de formação, estão agora buscando esse novo caminho para a educação, que é uma educação não só mais inclusiva, mas que consiga adaptar a diversa clientela que a gente tem. Né? Que hoje não é mais essa separação antiga do ensino tradicional, o aluno que vai, né, o aluno que passa, que consegue, e o aluno que vai ficando para trás, inclusive era fruto muito de evasão escolar aí em décadas passadas. mas ao mesmo tempo que as escolas elas têm que, como é que eu posso dizer, se atualizar nessa questão tecnológica, né? Então a gente vê, por exemplo, assim, alunos usando tablet, essas coisas assim, por exemplo, facilidade de usar o celular e tudo. Só que ao mesmo tempo tem que tomar um certo cuidado, né? Eu digo assim, por exemplo, eu tenho certeza que você já recebeu algum trabalho que foi feito já, no ChatGPT. Eu falo isso porque minha mãe é professora também. E Bastante. ela fala que assim, ela já aprendeu a identificar quando o trabalho é feito por inteligência artificial, porque ela sabe assim, bom, eu sei que esse aluno aqui não usa essa palavra, não sabe o significado dessa palavra aqui e tudo. E me entregou o trabalho Tudo formatado, formatado, tudo, bonitinho. tudo certinho. A inteligência artificial é o futuro, disso a gente não escapa, a gente está vendo já ela entrando em vários campos e a educação também, ainda mais depois desses anos pandêmicos, a gente viu a necessidade realmente da educação à distância, das ferramentas digitais estarem cada vez mais integradas. Né? Lá na pandemia foi uma coisa meio abrupta, meio forçada, e de lá para cá o pessoal já está cada vez mais é, organizando essa questão realmente do EAD junto ao ensino tradicional. E a inteligência artificial, né, como toda outra ferramenta digital, ela é muito bem-vinda. Só que sempre tem que ter um cuidado. Do mesmo Sim, jeito que o celular hoje em sala de aula ele já está sendo realmente ali analisado o uso dele, alguns estados estão proibindo o uso. Aqui nas escolas da região a gente tem uma proibição controlada, né? Os celulares são recolhidos em muitas das escolas, ele só é usado em aulas que o professor realmente já tem ali a proposta de usar a ferramenta sim. digital, então, para ver se o aluno realmente não desfoca, né? Porque a ferramenta digital ela é excelente para pesquisas, para interação, mas ela também tem um lado negativo do desfoque. O aluno ali pode se perder em redes sociais, ali, se ele realmente, ainda mais na faixa etária
de jovens ali entre 13 e 18 anos, que é uma faixa etária que eles usam muito a rede social, então ela se torna mais atrativa que a sala de aula. E a inteligência artificial para fazer trabalhos, para estar no dia a dia do aluno, ela também pode ser usada, é muito bacana. Hoje tem diversos projetos que já estão falando aí em melhorar a escrita da população, porque realmente a gente sabe que muitas vezes lá no futuro escolar, numa faculdade, graduações, pós-graduações, normalmente a parte escrita, TCCs, monografias, é a parte que muitas vezes pesa para o estudante. E nessa questão da escrita, a inteligência artificial vem sendo uma ferramenta muito boa, mas ela tem que ser realmente usada com sabedoria, porque não adianta ser um conhecimento artificial e nós, enquanto humanos, não tivemos usando isso aí para também nos capacitar, né, enquanto conhecimento próprio. Mas como ferramenta, eu acho que ela é muito bem-vinda. Exatamente. Tem que ter o cuidado. É uma ferramenta. Ela não faz tudo pra gente. Eu falo assim, lá no Destaque Digital, a gente usa diversos tipos de inteligência artificial para auxiliar o nosso trabalho. Os próprios cortes dos podcasts, eles, na verdade, antigamente a gente tinha um editor que fazia os cortes manualmente, e hoje tem um robô que faz isso pra gente, mas o editor continua lá para revisar tudo, para ver se está tudo nos conformes, para ver se está tudo certo. Se não, aí tem que passar por alguma edição manual. Se a gente libera não, se a gente começa a enxergar a inteligência artificial como uma faz tudo para a gente, já me entregar um trabalho pronto de escola. Não vai, porque talvez eu tenha uma referência errada. Às vezes, inteligência, igual o ChatGPT no caso, né? Ele alucina muito, ele tem que te dar uma informação, mesmo que ele não tenha aquela informação. Então ele inventa. Às vezes nem sempre é uma informação confiável, né? Exato. E aí, às vezes, entra o papel do próprio professor. Muitas vezes a gente se pergunta, né, entre os próprios professores, a gente vê muitas enquetes aí rodando também, sobre o futuro do papel do professor. Então, a gente fala que a profissão vai sumir, porque agora, como você mesmo falou, inteligência artificial, robôs, será que no futuro a gente terá robôs dando aula, né, aulas somente digitais aí para todas as idades? Eu vejo o professor, ainda mais nesse modelo atual que vem sendo pregado de professor mediador, como uma profissão que nunca vai sumir, porque por mais que a inteligência artificial chegue enquanto ferramenta, né, enquanto método de ensino, seja ele no EAD total ou o híbrido, como é falado, semipresencial, o papel do professor, não só para realizar essas correções, mas como um intermediador, indicando os caminhos, ele é necessário, porque a tecnologia está ali, sempre esteve, vem evoluindo, né, desde Google, sites de pesquisas que já evoluíram para a gente não ter que ficar lá naquele livro da biblioteca todo empoeirado, pesquisando, até a inteligência artificial moderna, ambos são ferramentas que estão lá para pesquisa, mas às vezes se o aluno, né, o cidadão que for usar, não saber nem como usá-la, né, como pesquisar, não vai servir de nada. Então está aí o papel do professor, né, indicar os caminhos mais fáceis, né, usando dessas ferramentas para ajudar o seu aluno, indicando, às vezes, muitas vezes, é o que eu faço muito em sala de aula, né, vídeos, documentários, músicas, é trazer o que já existe de tecnologia e mostrar, né, tornar mais fácil para o aluno absorver aquele conteúdo, aqueles temas que são debatidos em sala de aula. É verdade. Professor, eu queria agradecer imensamente sua participação aqui no podcast hoje, te dar os parabéns, né, por ser destaque digital e também por receber todas as outras premiações que você vem recebendo, né, aqui na região. Queria agradecer a cada um de vocês que assistiu ao podcast até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e compartilhar esse vídeo para as pessoas conhecerem um pouquinho mais da história e das experiências do professor Davi. E vai ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.